O segundo ponto principal que eu gostaria de te mostrar aqui na coluna é com relação ao disco intervertebral. Percebe aqui, ó, que entre cada vértebra da coluna, esses ossinhos aqui são as vértebras da coluna, e entre cada vértebra da coluna, ó, a gente tem uma estrutura que é chamado de disco intervertebral. Esse disco intervertebral, ele está lá por dois motivos. Primeiro, nosso corpo é fantástico e ele criou um jeito de fazer um amortecedor para o teu corpo e para a tua coluna, que são exatamente esses discos. Então a principal função do disco intervertebral é amortecer todo o impacto que a gente tem no dia a dia sobre a coluna. A segunda função do disco intervertebral é possibilitar que a tua coluna tenha movimento, que ela tenha essa flexibilidade. Então se você vai fazer um movimento do teu tronco para frente, um movimento do teu tronco girando, um movimento do teu tronco para trás, quem permite isso é exatamente essa somatória dos discos intervertebrais. Porque se você fosse só osso aqui, ó, você ia ter uma coluna extremamente rígida, que não ia conseguir se movimentar. Então, duas importâncias fundamentais para o disco intervertebral. A primeira delas, amortecer o impacto, e a segunda, permitir que a tua coluna se movimente. E por que a gente está falando que você tem que entender a estrutura do teu disco? Porque ali a gente tem um monte de probleminha que começa a acontecer e que vai prejudicar a tua coluna. Imagina o seguinte, ó, olhando mais a fundo a estrutura do teu disco, é como se fosse um anel chamado de anel fibroso, uma estrutura mais externa chamada de anel fibroso. Eu vou colocar uma imagem aqui na tela para você poder entender isso melhor. E na parte interna de cada disco existe um núcleo chamado de núcleo pulposo. Lá dentro a composição principal é a água. 80% de cada disco desse aqui, ó, é composto por água. Através de um acidente, como foi o meu caso na piscina, onde eu tive um grande impacto e esse disco começa a romper, e ele extravasa aqui a região normal dele anatômica, e faz uma pontinha para fora. Muitas vezes essa pontinha pode pinçar nervos que estão saindo lá do canal medular que eu te expliquei. Ou, se não for por um acidente, pode ser por um desgaste natural. A gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo água nesse disco, esse disco próprio, o anel fibroso dele vai se desgastando e a gente pode comprometer o disco a ponto de machucar também algum ramo nervoso. E terceiro, pode acontecer também que esse disco fique comprometido por um mau hábito. A gente tem, por exemplo, uma postura errada que a gente adota ao longo do dia a dia, sentar errado e ficar horas e horas sentado errado, isso pode ir comprometendo também o disco. Essa então é a segunda estrutura importantíssima que eu queria já que você conhecesse para começar a pensar que nós vamos ter que cuidar muito bem dela, tá? Repassando então, a primeira estrutura para você conhecer e saber que a gente vai ter que cuidar muito, o canal medular. Lembra, o canal medular é como se fosse um tubo de conduíte, onde está passando muitos fios ali, e esses fios levam todas as informações do teu cérebro para o teu corpo e do teu corpo para o cérebro. Então é importantíssimo. E a segunda estrutura que a gente acabou de falar, o disco intervertebral, que amortece os impactos do nosso dia a dia e que também permite que a tua coluna se movimente. Mas qualquer lesão ali naquele disco começa a comprometer a tua coluna, começa a te gerar dor, desconforto, formigamento, pinçamentos, muitas vezes associado a disfunções do disco.